Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato do Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se. Ativem o sininho de notificações. Só assim vocês receberão muito mais conteúdo. Relato de hoje: Boneca Macabra. Eu sou o padre Mason Corbs e hoje estou morando no Texas junto com minha filha Rebecca. Nos anos de 1970, as folhas de outono ainda caíam, transformando as ruas de Charlotte, na Carolina do Norte, numa das mais belas visões, aos olhos de um padre alcoólatra. Naquele dia, que eu nem me lembro exatamente qual deles eram, quando fui atropelado por um carro, e assim caí entre as folhagens que cobriam toda a rua. Mas, mesmo muito bêbado, notei os tons amarelos das folhagens que destoavam com as roupas de alguns transeuntes locais. Depois que fui atropelado e encaminhado para um hospital próximo, enquanto eles tratavam dos meus ferimentos, que não foram muitos, graças ao bom Deus. O homem que me atropelou não teve culpa, já que eu estava no meio da rua e também muito bêbado. Enquanto tratavam de mim, um dos médicos me perguntou se eu conhecia o Sr. Thompson. Eu disse que não e indaguei o porquê da pergunta. O médico, que eu nem sequer me lembro o nome, então me disse que um tal de Sr. Thompson me aguardava do lado de fora da sala. Fiquei muito curioso, mas ao mesmo tempo, por alguns momentos eu me esqueci dos detalhes, já que minha cabeça doía muito. Enfim, assim que saí do hospital, notei que um senhor de cabelos grisalhos estava sentado em uma das poltronas na sala do hospital. Em suas mãos, ele tinha uma estranha caixa que parecia mais para se dar de presente a alguém ou coisa semelhante. Coloquei então a minha mão em meu bolso para ver se meu pequeno cantil de uísque ainda estava lá. Fiquei surpreso ao ver que estava, e pela metade. Provavelmente os médicos não o viram, por isso ainda permanecia ali. Antes de dar um bom trago, o homem de cabelos grisalhos me olhou e disse: "É melhor o senhor tomar um trago bem forte, Sr. Mason." Eu fiquei um tanto surpreso com a colocação das palavras daquele homem, já que nunca o vi na minha vida. Então ele se apresentou como sendo o Sr. Thompson e disse que me conhecia, desde que me viu num noticiário local. O tal noticiário tratava de uma suposta casa assombrada em que fui designado pela igreja para verificar os acontecimentos. Nessa mesma casa, fizemos uma espécie de exorcismo para expulsar uma entidade fantasma. Então, o Sr. Thompson ainda me disse que precisava da minha ajuda para banir uma presença maligna em sua casa no condado de Durham. Depois de me dizer isso, eu me lembro que o homem chorava muito, pedindo para que eu salvasse sua filha, que estava em um estado vegetativo de quase morte,
e que os médicos não sabiam de qual enfermidade ela padecia. Então, ele abriu aquela caixa que estava em suas mãos e me apresentou uma velha boneca de pano. Segundo ele, a boneca havia sido comprada numa dessas lojas de antiguidades por sua esposa e para presentear a pequena Sophie, de 10 anos de idade. Confesso que ao ver aquela boneca eu me senti tão mal que até minha vontade de beber passou. A boneca era toda de vestes negras, com pequenos pingos de panos vermelhos representando os seus olhos. Ainda relutante, eu disse ao desesperado homem que não fazia exorcismo sem o consentimento da igreja e que, se o fizesse, eu seria expulso. Mesmo assim, o homem chegou a se ajoelhar diante de meus pés, implorando para que eu salvasse a vida de sua pequena Sophie. Ali mesmo eu disse para ele que não havia a necessidade de se ajoelhar para ninguém, nem mesmo a um clérigo bêbado como eu. Então eu lhe fiz uma pergunta e o indaguei: por que ele não se desfez da boneca? O Sr. Thompson então me respondeu que antes de me procurar foi até a igreja e conversou com alguns especialistas. Os mesmos disseram a ele que, se desse um fim na boneca, sua filha morreria. Com tanta insistência e súplicas, eu, como um homem de Deus, me vi obrigado a ajudar aquele homem e sua filha Sophie. O Sr. Thompson, enfim, esboçou um ar de tranquilidade quando eu lhe disse que iria tentar ajudá-lo. Pedi a ele, então, para que deixasse a boneca comigo para que eu pudesse estudá-la. O homem foi tão taxativo, dizendo que jamais poderia deixá-la comigo. Segundo ele, para trazê-la, teve que ser escondido, já que a boneca não aceitava se separar de sua filha, pois quem o fizesse pagaria com sua própria vida. Então eu alertei do risco que era andar por aí com aquela boneca. Logo então nos despedimos naquela tarde de domingo, talvez, ou sábado. Bem, disso eu não tenho muita certeza. Tudo que sei é que nos encontraríamos em Durham em poucos dias. Naquela mesma noite, quando ainda tentava dormir, depois de alguns analgésicos e uns bons goles de uísque, 2 policiais bateram em minha porta. Assim que abri a porta, me deparei com um dos policiais. Se bem me lembro, o nome desse policial era Frank. Frank estava com uma caixa em suas mãos que me era bem familiar. Então percebi que se tratava da mesma caixa que o Sr. Thompson trouxe no hospital. Dentro da caixa estava a estranha boneca que eu prontamente chamei de Sophie. Frank, o policial, disse que esse foi o último desejo do Sr. Thompson. O policial então percebeu que eu já tinha visto a pequena boneca e não entendeu o meu espanto. Ele afirmou que o Sr. Thompson havia sofrido um infarto fulminante a caminho de Durham. Num dos bolsos do Sr. Thompson estaria um bilhete dizendo que, se algo lhe acontecesse, deveria entregar a boneca para mim, e foi o que os policiais fizeram. Depois que os policiais foram embora, eu fiquei com aquela boneca de pano. Rapidamente peguei um copo e coloquei uma farta dose de uísque. Enquanto eu sorvia o uísque, aquela maldita boneca parecia me olhar com aqueles pequenos pontos vermelhos de pano que representavam os seus olhos. Rapidamente coloquei-a na caixa e fechei-a para não ficar com aquela terrível sensação de morte em minha casa. O Sr. Thompson
pagou o preço com a própria vida ao tirar a boneca de sua filha Sophie. No outro dia, pedi licenças aos meus superiores junto ao Vaticano, dizendo que passaria por um tratamento para me livrar do alcoolismo. Então, parti para o condado de Durham, exatamente para a casa da senhora viúva do Sr. Thompson. Quando lá cheguei, todos choravam a morte do homem. A senhora Margaret ainda me disse que tentou impedir que o Sr. Thompson não levasse a boneca, pois ele sabia dos riscos. Mesmo diante de uma dor tão profunda, ela me encaminhou ao quarto de Sophie. Fiquei muito assustado quando vi ali a pequena Sophie deitada em uma maca de hospital, ali num estado puramente vegetativo. Indaguei ainda a senhora, que tinha o seu semblante bem triste e com olheiras bem profundas. Tudo o que ela me disse foi que os médicos nunca souberam o que tinha a pequena Sophie, pois todos os exames foram feitos e nada foi constatado. Soube estar em casa ainda, a viúva disse que os custos médicos eram caros e por isso trouxeram ela para casa. Quando cheguei perto da pequena Sophie, a boneca estava em minhas mãos, dentro da caixa. Naquele momento, percebi que Sophie abriu os olhos lentamente e olhou para os meus braços, como em reverência à boneca de pano. A senhora Margaret foi taxativa e me disse que, desde que deu a boneca a Sophie, que ela começou a mudar estranhamente e acabou ficando naquele estado. O estranho de tudo é que Sophie tinha algumas partes do corpo ainda enfaixadas. A senhora Margaret me disse que a luz das lâmpadas provocavam queimaduras no corpo de Sophie e por isso ela permanecia ali, na escuridão do quarto. Nunca em minha vida eu tinha presenciado algo tão diabólico e macabro, pois ver aquela pobre menina indefesa ali, refém de uma entidade maligna que provavelmente matou o Sr. Thompson. A senhora Margaret também implorou para que eu salvasse a menina e tinha certeza que a entidade estaria ali consumindo a menina. Então, ela ainda me revelou que um dos médicos que tratavam Sophie teve uma morte bem estranha. Segundo ela, depois de visitar Sophie em nossa casa, quando chegava à sua casa, um carro capotou e o atingiu violentamente. A morte do médico foi instantânea. Naquela noite, deixei a caixa com a boneca numa cadeira, em frente à cama que Sophie se encontrava. A senhora Margaret me disponibilizou um quarto para passar a noite. A princípio, fui contra o fato de deixar a boneca naquele quarto escuro, junto da menina, que definhava aos poucos. Ironicamente, meu quarto era ao lado do quarto de Sophie, e naquela noite, assim que tentava dormir, comecei a ouvir estranhos barulhos. Então, a senhora Margaret bateu em minha porta. Já passavam da meia-noite e ela me pediu para que eu fosse urgentemente para o quarto da menina. Assim que abrimos a porta do quarto de Sophie, eu vi, mas não acreditei. A boneca que eu havia deixado na cadeira em frente à cama de Sophie estava agora em cima do corpo da menina, sentada como se fosse um ser humano. Perguntei então à senhora Margaret se ela havia mexido na boneca. Ela foi taxativa, dizendo que não. Naquele momento, tudo o que fiz foi pedir à senhora Margaret um gole de qualquer bebida alcoólica para aplacar o meu espanto. Então, em plena meia-noite, lá estava eu, bebericando um copo de uísque. Como foi possível aquilo? Era a pergunta que pairava em meus pensamentos. Sem a permissão da senhora Margaret, eu acionei um dos interruptores. Quando as luzes acenderam, eu me assombrei mais ainda.
Uma das mãos de Sophie, que estavam expostas, começaram a ficar vermelhas, como se queimasse em um fogo. Rapidamente, a senhora Margaret apagou as luzes, me expugnando de todas as formas. Então, pedi a ela que trouxesse a Bíblia que estava em minha bolsa. Disse a ela que teríamos que exorcizar o mal que estaria naquele quarto, pois talvez Sophie não fosse viver muito. Já parecia que um ciclo macabro estava se fechando, e isso culminaria com a morte da menina. Nos cursos que havia feito como seminarista, nós aprendemos que até o mal deixava os seus rastros. Ali mesmo, abri a Bíblia e comecei a proferir alguns salmos. Então, o demônio começou a se manifestar de forma mais violenta. Eu sempre carregava comigo um pequeno vidro com um pouco de água benta. A entidade começou a me atacar. Meu peito foi sendo apertado, parecia estourar de tanta dor. Talvez eu não sairia dali vivo, mas era uma questão de palavra dada ao Sr. Thompson. Eu salvaria a pequena Sophie daquela maldita entidade. A senhora Margaret foi lançada para fora do quarto e uma gargalhada sinistra zombava de mim, pois aquela voz dizendo: Você vai morrer de tanto beber, padre, e sua alma não terá descanso em minha morada. Enquanto as janelas batiam e batiam num misto de vento e um redemoinho de fogo se formava. A boneca foi levada ao centro do redemoinho e Sophie levitava com uma pluma, como se o demônio a chamasse para o inferno. Me agarrei ao corpo da pequena menina, tentando segurá-la. Então, enfim, a senhora Margaret apareceu com um crucifixo de madeira que ela mantinha em seu quarto. Aquilo parece ter sido o divisor de águas. Assim que as lâmpadas foram acesas pela senhora Margaret, elas explodiram instantaneamente. Eu já não me aguentava mais de cansado em segurar o corpo da pequena Sophie para mantê-la em sua cama. Assim que a senhora Margaret me passou o crucifixo de madeira, eu o posicionei bem no centro daquele redemoinho dos infernos. Nesses minutos, a senhora Margaret segurava o corpinho da pequena Sophie. Comecei a rezar e rezar. Então o crucifixo foi arrancado de minhas mãos e começou a girar junto com a boneca dentro daquele furacão que se formou no quarto de Sophie. Tudo então foi explodindo e estalando, saindo pela janela. Enquanto isso, ali só restaram no alto flutuando. Aquela cena foi dantesca. O crucifixo e a boneca ficaram ali, flutuando no ar. De repente, eles caíram ali, no velho piso de madeira. Como num passe de mágica, então, eles pegaram fogo sozinhos. Aos poucos, ali só restaram as cinzas do que um dia foram uma boneca de pano e um velho crucifixo de madeira. Foi uma noite bem alucinante e muito assustadora. Pedi então à senhora Margaret mais uma dose de uísque. O dia já amanhecia quando ouvimos a pequena Sophie balbuciar algumas palavras. Dona Margaret então abraçou a menina como nunca. Daquele dia em diante, Sophie acordou e viveu com muita saúde e alegria, apesar da morte do Sr. Thompson, seu pai, que sacrificou sua vida para salvá-la. Aqueles acontecimentos chegaram aos ouvidos da igreja e, por consequência disso, fui expulso por meus superiores. Nunca vou me esquecer daquele dia em que as folhagens de outono tingiam as ruas. Hoje, aos mais de 80 anos, não bebo mais e soube que a pequena Sophie hoje se casou e teve um lindo filho, ao qual ela fez questão de chamar de Mason. Boa noite.